Olá a todos! Bem-vindos à aula introdutória do curso de Processamento de Língua Natural, oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Este curso será ministrado pela professora da Universidade, Adriana Pagano, pelo também professor da Universidade, Evandro Cunha, e por mim, Tiago Castro Ferreira. Eu queria dar início ao curso com uma pergunta. Eu queria saber se vocês reconhecem este dispositivo. Pediria para vocês pausarem o vídeo por alguns segundos para pensarem. Acredito que essa pergunta é muito fácil para todos aqueles que são fãs de ficção científica, que prontamente vão saber que esse é o HAL 9000. É um agente conversacional, uma inteligência artificial, que hoje é popularmente conhecida também como chatbot, e é fictícia. Ela foi o antagonista do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, lançado em 1968, adaptado do livro de mesmo título, publicado em 1950 por Arthur Clarke. Para quem não assistiu esse filme, eu não vou dar spoiler aqui, mas eu vou altamente sugerir para que vocês assistam, porque esse é um filme bem interessante. Seguindo ainda para uma referência mais nova, eu gostaria de saber se vocês reconhecem este dispositivo. Pausem novamente o vídeo por alguns segundos e pensem. Bom, este dispositivo é conhecido como Samantha, também um agente fictício que foi protagonista do filme Her, de 2013. A Samantha é um agente conversacional, assim como o HAL 9000, ou seja, uma inteligência artificial que conversa e durante o filme um humano se apaixona por ela. A partir dessas duas referências é possível ver que agentes conversacionais, ou seja, as inteligências artificiais que conversam com humanos, sempre estiveram no nosso imaginário. A partir disso fica a pergunta, como é que a gente migra da ficção para a realidade? Ou, em outras palavras, como que na vida real nós podemos desenvolver agentes conversacionais como o HAL 9000 ou a Samantha? Bom, hoje na realidade a gente ainda está no processo de entender como é que a gente pode desenvolver agentes tão robustos como esses dois. Mas um pré-requisito que a gente sabe é que obrigatoriamente esses sistemas eles têm que ter conhecimento de linguagem nas suas diferentes dimensões. Então, para dar um exemplo, utilizar uma das frases do filme 2001, onde um dos astronautas do filme dá uma instrução para o agente conversacional. Então ele fala, HAL, passe para o controle manual de hibernação. Então a gente sabe que para um agente conversacional ter um entendimento dessa frase, para que ele possa tomar uma ação ou responder ao personagem humano, ele deve conhecer as diferentes dimensões da linguagem, tanto a fonologia, gramática, semântica e contexto. Então eu vou exemplificar para vocês. Agentes conversacionais como a Samantha e o HAL 9000, eles devem ter conhecimento de fonética e fonologia a partir do momento que eles precisam ouvir o seu locutor, assim também como respondê-lo. Hoje, no estudo de processamento de língua natural, a gente reconhece essas duas atividades a partir de duas tarefas, conhecidas como reconhecimento de voz e sintetização de voz. Reconhecimento de voz é a tarefa automática de converter um sinal de voz, ou seja, um sinal de áudio, em texto. E a outra, para o robô poder falar, essa é a tarefa que é conhecida como sintetização de voz, que é a tarefa automática de, a partir de um texto, gerar um sinal de áudio de voz. Aqui nesse curso, a gente não vai trabalhar com essas duas tarefas, porque nós não vamos focar em língua falada. Nesse curso, a gente vai estudar processamento de língua natural somente na perspectiva de língua escrita. Mas no material do curso, a gente vai dar algumas referências para aqueles que estão interessados nessa parte de fonética e fonologia. Outro conhecimento que um agente conversacional artificial deve ter é na segmentação das unidades linguísticas de um texto. Então aqui eu tenho mais uma referência do filme Her, uma das frases que a Samantha fala, o passado é só uma história que nos contamos. Então esses agentes conversacionais não devem ter só noção do texto em si, mas a partir desse texto ele precisa reconhecer as diferentes unidades linguísticas, aqui no caso das palavras. Ela deve saber, por exemplo, que o passado não é uma palavra, mas o e passado são duas palavras distintas. Além disso, esses sistemas eles devem também distinguir as diferentes variações morfológicas das palavras. Por exemplo, saber que história está no singular e quer dizer uma história, da sua versão no plural, como histórias. A mesma coisa ele deve saber diferenciar conto, que é um substantivo, assim como do verbo, que indica uma ação, contar.
Além da segmentação das unidades, ele deve também saber desambiguar aquelas unidades que têm um mesmo símbolo. Então, por exemplo, ele deve saber que num determinado contexto, passe pode ser um verbo ou passe pode ser um substantivo. A mesma coisa para controle. Contudo, não basta somente esse agente conversacional diferenciar as diferentes unidades linguísticas de um texto, mas ele deve também saber a ordem na qual ele deve se expressar. Então aqui eu utilizo, por exemplo, uma das frases que foi dita pelo HAL 9000 no filme 2001 para os astronautas. Vamos supor que ele utilizasse as palavras dessa frase, mas em ordem distinta. Por exemplo, não, desculpe fazer isso, posso, Dave. Apesar dele saber as unidades linguísticas aqui, dele colocar numa ordem diferente, não é possível entender o que ele quis dizer. Para ter uma ideia da forma correta e o que ele de fato disse no filme, essa é a frase, desculpe, Dave, não posso fazer isso. Então, esse conhecimento de ordem das unidades linguísticas é conhecido como sintaxe. Então, o robô ele deve ter conhecimento das unidades linguísticas, assim como ele deve saber a ordem que elas devem ser expressas para comunicar um determinado significado. Por falar de significado, essa é uma outra dimensão que um agente conversacional deve ter, que também é conhecido como a dimensão semântica. Então aqui tem uma frase que foi dita para o HAL no filme 2001. Abra o compartimento das cápsulas, HAL. Então não basta somente ele entender a ordem das unidades linguísticas, assim como das unidades linguísticas. Ele deve entender o significado dessa expressão. E para isso existem duas áreas que são abordadas, que é a semântica lexical, que é o entendimento do significado de cada unidade linguística. Então é entender o que significa abra, entender o que significa o, entender o que significa o compartimento e assim por diante, assim como também a semântica composicional, que é entender o significado expresso pela composição dessas diferentes unidades. Então entender, por exemplo, o significado de compartimento das cápsulas, ou abra o compartimento das cápsulas, assim como a composição de todas as palavras aqui. Abra o compartimento das cápsulas, Hal. Outra dimensão da linguagem que uma máquina dessas tem que ter é o que a gente chama de pragmática, que é entender como o contexto ao redor de uma frase que foi dita, ou uma frase que foi expressa, ela influencia no significado dessa expressão. Então aqui tem um exemplo. Vamos supor que eu fale para um agente conversacional: pague minha conta de celular no Banco de Belo Horizonte, por favor. Então é a partir do contexto que essa máquina ela vai entender que o banco que eu estou falando aqui é uma instituição financeira e não um assento. Assim como ele vai entender que Belo Horizonte é uma cidade que é capital de Minas Gerais e não um Horizonte Belo. Então, necessariamente, a máquina ela precisa ter conhecimentos de pragmática para entender esse contexto, para conseguir dar o significado correto para cada uma das unidades linguísticas, assim como a composição dessas numa frase. Bom, apesar de nós estarmos muito distantes de desenvolver agentes conversacionais como a Samantha ou HAL 9000, a área de estudo ela tem avançado aos poucos, de maneira que alguns assistentes de voz têm se tornado realidade no mercado. E claro, sem as intenções maléficas do HAL 9000. Então aqui, pela essa figura, vocês podem ver que as principais indústrias de tecnologia do mundo, eles já disponibilizam no mercado algumas tecnologias com agentes de voz, como é o caso, por exemplo, da Alexa, da Amazon, o Google Assistant do Google, a Cortana da Microsoft, a Siri da Apple e a Bixby da Samsung. Bom, e o desenvolvimento desses agentes conversacionais, assim como outras aplicações como máquinas de tradução, sistemas de busca, de pergunta e respostas, correção ortográfica, detecção de plágio, só tem sido possível hoje em dia devido à área de pesquisa conhecida como processamento de língua natural, ao qual esse curso é dedicado. A área de processamento de língua natural, ela visa o estudo de problemas relacionados ao entendimento e geração automática de línguas naturais humanas.